E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê. Eu sou o Yuri. E sejam muito bem-vindos ao quadro de perguntas e respostas dessa semana do Poder do Flash. Quem não sabe, o nosso quadro de perguntas e respostas é um quadro onde a gente responde as perguntas da nossa audiência, né? Visando a ajudar vocês, né? Ajudar vocês a evoluírem na fotografia com flash, ajudando vocês a fazerem fotografias incríveis com flash. Então, se nessa tua caminhada tá encontrando aí problemas, né? Alguns obstáculos, manda pra gente aí que a gente vai te ajudar, tá bom? Exatamente. Então, vamos lá. Vamos começar com uma pergunta do Farujo Fotografia, tá? Essa foi uma pergunta que ele deixou numa live e a gente não conseguiu responder. Tá. Amo flash, mas tenho sofrido bastante com as configurações. Peguei um Godox AD200 Pro. Um baita flash. Quero usar ele com grandes aberturas, mantendo o céu bem fotometrado. Teria alguma dica boa? Obrigado. Tem sim. A primeira dica pro Farujo, né? Farujo, eu não sei se é o nome dele ou se é o nome da empresa de fotografia. É o Farujo, o Farujão. Vamos lá, Farujo. Eu tenho uma dica para ti, sim. Primeiro lugar, antes de começar a fotografar com flash, desliga o flash. Como assim? Desliga. Pensa lá só no teu fundo, tá? Pensa na tua fotografia de duas formas, em duas etapas. Resolve teu fundo. Então, se tu tem ele quer fazer fundo desfocado, isso? Ele quer um fundo bem fotometrado. Ele quer, grandes aberturas, isso, tá. né? Isso. Mantendo o fundo bem fotometrado. Beleza, então ele quer fotografar em grandes aberturas, né? Para ter aquele desfoque no fundo. Então, primeiramente, pensa na tua fotografia em duas etapas. Não liga o flash por enquanto, tá? Então, desliga o flash, vai lá onde tu quer fotografar. Então, se tu tem uma prioridade de configuração, que no teu caso é a abertura, né? Tu quer o fundo desfocado, então imagina que um desses pilares ali tu não vai mexer, né? Então, vamos lá, coloca em 2.8, 2.0, 1.8, não sei que cliente tu tá fotografando. Imagina lá que tu tá em 2.8, tá? Uma grande abertura de diafragma. Coloca em 2.8, beleza? Aí tu tem outras duas opções para mexer, que é o ISO, né? Então, se tu tem a possibilidade de usar o ISO 100, usa o 100. Se tem aquela possibilidade de usar o ISO 50, usa 50. Por que eu tô dizendo isso? O ISO 100 é o ISO mais baixo possível, né? Tu vai precisar deixar a tua fotografia escura. Então, usa o ISO 100. Se tu tem ISO 50, usa ISO 50. Existe ISO 50? Existe o ISO 50. Na Canon, né, como se fosse um opcional, a gente fotografar com ISO 50. A gente habilita isso ou não, lá dentro das configurações da câmera. Isso. Na Nikon, se não me engano, não tem. O mínimo do ISO da Nikon é 200, mas é como se fosse o 100 da Canon, tá? Então fotografa lá com ISO 50, algumas câmeras têm até 30 de ISO, sabe? Enfim, fotografa com ISO baixo, por quê? Tu quer escurecer o teu ambiente, então se tu tem uma grande abertura de diafragma, vai entrar muita luz, né? Então se tu vai entrar muita luz, tu precisa compensar isso de alguma forma. Então uma das formas de fazer isso é jogando o ISO lá para baixo. Aí o que vai te sobrar é a velocidade, né? Tu vai ter que aumentar a tua velocidade para que daí tu consiga compensar. Então esquece o flash por enquanto. A gente nem falou de flash, né? Aumenta a tua velocidade até a fotometria ficar da forma que tu quer. Por exemplo, eu quero o meu fundo escuro. Como é que eu vou fotometrar? Qual fotometria eu vou usar? Existe uma coisa fantástica que inventaram que se chama LCD da câmera. Tu vai clicar, tu vai olhar. Ficou escuro, muito escuro, o que eu vou fazer? Eu vou baixar um pouco a velocidade. Opa, resolveu. Ficou muito claro ainda. Cliquei lá em 1/200. Vamos supor, 1/400 e ainda está muito claro, o que tu vai fazer? Olhar ali, ficou muito claro, vou subir a velocidade para que entre menos luz. Beleza, acertou isso, o que tu vai fazer? Aí então tu vai ligar o flash, porque o teu fundo ele não vai mudar mais, tá? Tu vai ligar o flash, aí tu tem um flash potente, tu tem um AD200 Pro, é um baita flash. Eu falo porque eu tenho dois dele. Então, eu sei que ele é um flash extremamente potente, um flash muito bom. Então, o que tu vai fazer? É o teu xodó, né? É o meu xodózinho, é o AD200. Então, coloca lá
no teu modificador de luz preferido, tá? E aproxima teu flash, tá? Aproxima, não esquece a TTL dele, coloca lá em manual, coloca em 1/2, começa por 1/2, clicou em 1/2 nessa situação, provavelmente tu vai acertar a tua carga. Lembra lá de todas as dicas que eu dei na live, né? Sobre a distância e tal, enfim, coloca lá em 1/2 e clica. Existe ainda aquela pecinha mágica que inventaram, que é o LCD da câmera, né? Aquela tecnologia maravilhosa. Aí teu fundo não vai mudar mais. Tu vai olhar e tu vai clicar se o 1/2 ele ficou claro ou ficou escuro. O flash para tua modelo. Ficou escuro. Então quer dizer que eu posso colocar ele em 1/1. Ou 1/2 mais 0,3 mais 0,7, né? Joga lá para 1/1 e repete o clique. Opa, acertei! E aí, meu amigo, corre para abraço, só clicar, beleza? Se em 1/1 ainda tu não tem intensidade suficiente, aproxima muito esse flash que uma hora vai dar, beleza? E não esquece, eu tô falando aqui de acordo com o flash que tu me falou, tá? Que tu utiliza. Então, para quem não tem um flash em High Speed Sync, e não tem um flash muito potente, não é dessa forma que eu recomendo fazer, tá? Porque nem todos os flashes a gente pode aumentar a velocidade assim e conseguir compensar, né? Conseguir compensar aquela luz, porque o AD200 ele é um flash potente. Então, com certeza, tu aumentando a velocidade e aproximando o teu flash ali do teu modelo, tu vai resolver esse teu problema. Então, tu vai usar ele em High Speed Sync, né? Se tu não conseguir aumentar a velocidade do obturador, provavelmente lá no teu flash tá ajustado para fotografar em primeira cortina ou segunda cortina. Coloca lá ele em High Speed Sync, HSS, tá bom? Então, muito bem, vamos para a próxima pergunta. Bora lá. Uma pergunta do Carlos Zanata, também foi de uma live, né, que a gente não conseguiu responder. Na verdade, a gente queria ter mais especificações, né, da pergunta, mas a pergunta diz assim: não consigo fazer retrato em contraluz. E ele mandou a especificação? Não, ele não mandou. Carlos, podia ter mandado lá. Por que eu peço para mandar a especificação, tá? Para eu entender, quanto mais informação eu tiver, mais eu posso te ajudar, melhor eu posso te ajudar, né? Peraí, deixa eu falar. Desculpa se tu mandou e eu não vi, tá? Vai que eu tenha acontecido isso, vai saber. Enfim, isso serve para todo mundo que nos mandar as perguntas, né? Faz a pergunta e já diz lá: eu tenho tal equipamento, eu tenho tal flash, em tal situação de iluminação acontece isso e eu quero resolver isso, aquilo, beleza? Manda o máximo de informação que tu tiver, que eu vou te ajudar de uma forma mais assertiva, tá bom? Então vamos lá. Ele disse que não consegue fotografar em contraluz, né? Fazer retrato. Enfim, não consegue fotografar, não consegue fazer um retrato em contraluz. Quando a gente está fotografando em contraluz, tem algumas coisas que a gente tem que ficar atento, tá? Como, por exemplo, como tu tá contra a luz do sol, muita gente confunde. Para fotografar contra a luz eu preciso mostrar o sol. Não. Para fotografar contra a luz, basta que tu mostre, basta que tu esteja contra o sol, né? Mas tu não precisa mostrar o sol na tua fotografia. Tu não precisa mostrar o alta luz que o sol causa na tua fotografia. Tu só precisa mostrar o efeito daquela luz, né? O efeito que aquela luz de contra te causou. Então, a grosso modo não mostra o sol na tua fotografia. Muda teu enquadramento para te não ter esse problema de ter uma luz invadindo a tua fotografia. Uma grande fonte de luz, não, desculpa. Uma luz de grande intensidade invadindo a tua fotografia, porque isso vai roubar a atenção do que tu tá fotografando, né? Não é uma regra, né? Eu algumas vezes quebro a exceção. Tem uma foto que eu gostei muito, que eu fiz lá da Dai na lancha, que eu quebrei essa regra, porque eu achei que seria interessante o sol entrando ali do lado do rosto dela e tal. Mas enfim, normalmente não costuma ficar legal, tá? O sol realmente aparecendo muito forte vindo de contra. Então, a dica que eu te dou muda teu enquadramento, joga tua câmera um pouquinho mais para baixo, que aí tu vai matar o sol, tu vai tirar ele da tua fotografia e vai aproveitar a luz linda do recorte que ele causa, tá? Outra coisa que pode estar acontecendo é em relação ao foco, né? Tu não consegue focalizar. Fazer o foco em contraluz é realmente um probleminha. Então,
Quem tem lentes com parasol, o parasol ajuda bastante, mas muitas vezes não resolve o problema. Eu costumo colocar a mão na frente da lente, né? Tapando aquele sol ali, eu faço o foco, ó, coloco o dedo a mão na lente, faço o foco e aí tiro a mão e clico. Por quê? Porque aí quando eu coloco a mão vai funcionar como uma barreira daquela luz ali. Ela não... a câmera, o foco da câmera, ele trabalha em contraste. E quando entra um contraluz na nossa fotografia, ele quebra todo o contraste. Ele traz aquele fumaciado para a tua fotografia, né? Então, muita gente tem dificuldade de fotografar em contraluz, seja com ou sem flash, justamente por isso, né? O foco é um problema. Então, eu faço isso, resolve muito. Coloco minha mão na frente assim, faço o foco lá e tiro a mão e clico. Beleza? Tá, e se esse contraluz que ele se refere seja o do flash? Se ele tem problema de fotografar em contraluz do flash, talvez ele esteja errando a direção do flash. Como ele tem o sol ali sobre o controle, o sol que é o flash dele, né? Como contraluz, ele pode mudar a direção do flash, pode mudar a direção, pode mudar a intensidade, cobertura, tudo isso a gente falou nas lives passadas, acho que na primeira ou na segunda, na qual a gente explica sobre a importância da distância do flash para o que tu está fotografando, né? Então, o flash, existe uma coisa que se chama cobertura, né, da luz. Ele clica, ó, na hora que ele sai a luz vai expandindo, né? Então, talvez se tu tá fotografando com esse flash muito afastado, tá expandindo demais essa cobertura de luz e esse teu contraluz tá te atrapalhando. Então talvez seria interessante direcionar melhor essa luz, aproximar melhor essa luz para que ela não chegue na tua fotografia e te atrapalhe de alguma forma, né? Na verdade, eu não sei se era isso que Carlos, que era a dúvida dele, mas eu dei várias possibilidades ali. Alguma dessas pode ser que esteja acontecendo contigo, Carlos, e aí tu vai resolver. Aí você manda pra gente, tá? Que o Yuri vai responder na próxima semana, né? Se isso não foi a tua dúvida, né? Enfim, e se eu não vi, me desculpe, eu vou ver. Aí eu coloco aqui no próximo Perguntas e Respostas e o Yuri responde. E pode mandar. Galera, fica bem à vontade, tá? Manda as dúvidas aí, não tem problema nenhum, a gente responde. Se a gente não conseguir responder nesse próximo quadro, vai vir no outro. Mas vai ser respondido. Vai ser respondido, tá? Então, algumas perguntas são respondidas... na hora não. Isso, mas algumas pessoas mandam as mesmas perguntas, então a gente responde só uma vez, né? Exatamente. Isso é muito comum acontecer, as pessoas terem as mesmas dúvidas, né? Então eu respondo uma de uma forma mais completa e aí todo mundo tem seu problema resolvido, digamos assim. Exatamente. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Bora. É uma pergunta da Rebeca França, também foi uma pergunta de uma live, que o Yuri não conseguiu responder. Então, galera, se vocês perguntarem na live e o Yuri não conseguir responder, eu pego as perguntas e trago aqui para Perguntas e Respostas, tá beleza? Então, vamos lá. Ela diz assim, tem um espaço pequeno e baixo, 2 metros de altura. Tá. Uma sobreloja, no caso. Quero começar a fotografar gestantes e família com minha Canon SL3. Qual tipo de equipamento de iluminação seria indicado? Tá, é bom lembrar, ela tem uma SL3, né? Então vamos falar por partes ali. Primeiro lugar, tu vai fazer um estúdio, né, nesse espaço. Então já pensa lá em equipamentos para fazer fotos de estúdio. Eu indicaria, por exemplo, para quem está começando a fotografar, para quem quer começar a fotografar com flash, normalmente eu indico uma sombrinha difusora. No teu caso, eu não indicaria uma sombrinha difusora, porque ela espalha a luz para todos os lados, né? E isso, principalmente em ambientes pequenos, pode ser um problema. Tu perde o controle da luz, ela rebate muito e tu perde o controle, tá? Então, tu tem que buscar equipamentos que tu tenha maior controle, então fica atenta a esses pontos, como por exemplo, vou te dar algumas dicas, tá, de equipamentos que tu vai precisar, que vão te ajudar ali para fazer essas fotos. Então, Octabox de 120 e 80 centímetros, seria muito interessante. Não precisa comprar tudo isso, tá? Tô te dando opções aqui. Você pode comprar um, ou outro, ou 2, ou 3, ou tudo que eu Ela vai fotografar a família. Então, assim... Então, né? São coisas que tu tem que pensar que o que pode te ajudar mais, né? Então,
eu estou te dando dicas aqui para um espaço pequeno. Então, não vou te indicar aqui comprar um Octabox 150 centímetros, 2, 150, porque isso aí, em um espaço pequeno, vai te atrapalhar. Ela falou sobre a altura ali. 2 metros a altura. 2 metros de altura. Talvez 2 metros de altura tu vai encontrar um problema de erguer as tuas luzes, como se, por exemplo, se estiver fotografando com um Octabox até mesmo de 120 centímetros, para te erguer, por exemplo, vai fazer uma foto de uma família, né? E aí tu precisa erguer e centralizar essa luz, fazer um Paramount, isso, vai fazer um esquema de luz Paramount, joga de cima, meio frontal, e aí talvez tu possa encontrar essa dificuldade de não conseguir erguer o suficiente. Então aí eu te indico comprar um strip light, né, que é aquele compridinho na vertical, tu pode virar ele em horizontal também, e aí vai te resolver essa situação da altura, né, beleza? Então, sombrinha rebatedora, ela é bem-vinda, uma Octabox, um softbox, tá? Softbox, tu fica ligada pro tamanho, tu não pega o maior tamanho que tiver, porque tem essa questão da altura e pode ser um problema para ti, tá? É bom também tu pensar nos flashes que tu vai utilizar, tá? Eu indicaria tu já comprar flashes, não sei se tu vai fotografar externo ou não. Se tu não botou na cabeça, não vai fazer externo, dá para buscar flashes de estúdio, tocha de estúdio, que tendem a ser mais barato, né? Tu encontra opções de tochas de estúdio baratas, tá? Principalmente se tu tá começando, não precisa comprar um equipamento topíssimo, né? Mas uma coisa tem que ficar atenta para a câmera que tu tem, a SL3, é que ela, se eu não me engano, ela não tem o pino central, né? Tem aquele pino, ela não comunica com todos os flashes. Então, por exemplo, eles fizeram essa atualização de tirar o pino central para que a Canon não funcione com os outros flashes, né? Essas câmeras que vêm sem o pino central não sincronizem com flashes de outras marcas, como por exemplo Godox, Yangnu, né? Mas agora eles já ajustaram isso, muita gente reclamou e eles fizeram atualizações de firmware, enfim, a gente pode atualizar o firmware da câmera e atualizar o firmware do flash, né, que a gente vai utilizar, e aí atualiza os dois, que aí tu vai conseguir fazer a sincronia. Vê ali em cima na sapata da tua câmera, se tiver só os 4 pinos, o flash que tu comprar tem que ter esses 4 pinos, ou o radio flash que tu comprar, né, tem que ter esses 4 pinos para poder disparar. Eu indicaria sim tu comprar um sistema de rádio, compra lá da Yangnu, né, tem opções do YN622C, acredito que seja um rádio extremamente bom, né, e tu pode disparar, por exemplo, comprar um speedlight, comprar tochas de estúdio, tem opções de tochas baratas. E dá, né, para fazer fotos de estúdio sem ter. Exatamente, tu não precisa comprar uma tocha específica para estúdio, se tu não quiser. Se tu, por exemplo, vai fotografar externa também, né? Eu tô falando aqui equipamento se tu for fazer só estúdio mesmo, aí já compra só estúdio, né? Compra uma tocha, que aí a lâmpada ela vai trabalhar melhor com os modificadores de luz e tal. Mas os flashes speedlights, eles também vão funcionar perfeitamente se tu quiser fazer as tuas fotos de estúdio. Tem fotógrafos que só fazem fotos de estúdio com speedlights e ele funciona extremamente bem, tá bom? Principalmente se é pequeno, tu não vai precisar de um modificador de luz enorme, né? Então tu não vai precisar de um flash extremamente potente, tu vai conseguir resolver o teu problema, tá? É isso que ela pediu, né? De equipamentos. Que equipamentos? Ela queria uma dica de provavelmente tu vai ter que comprar um isopor para poder rebater. O isopor é extremamente barato. Tu pode comprar uma outra placa de isopor ou papel ou FOAM, placa de FOAM, né? Para te bloquear aquela luz, para te ter um controle melhor da luz. Dá uma olhada nas dicas que a gente dá aqui. A gente fala também sobre como bloquear a luz, como rebater a luz, usar o rebatedor junto com o flash. Então, tem coisas que tu pode comprar e muitas coisas tu pode adaptar. Então, principalmente se tu está começando, vai na Adaptation e vai Functionation. It works. E depois, quando tiver mais grana, quando tiver portfólio maior, aí investe em isso aí, vai comprando, né, na medida que tu vai tendo retorno com a tua fotografia. Eu sempre sou da opinião, investir mais em conhecimento do que em equipamento.
Esqueci de falar para ela também que ela vai ser muito útil para ela usar o grid, modificadores de luz com grid, porque o grid vai dar um controle muito maior para a iluminação dela. Então, muito bem, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do André. E ele diz assim: octa com encaixe Bowens. Isso aí. Ou aqueles tipo guarda-chuva? Depende, né? O octa, aquele com estilo sombrinha, eu tenho os dois e cada um tem sua vantagem, sua desvantagem. O estilo sombrinha, a vantagem dele é que ele é extremamente prático. Muito prático, né? Então ele me dá uma luz linda e eu consigo montar ele muito rápido, né? Então o encaixe é fácil, o ajuste dele é fácil também. Ele tem alguns probleminhas ali em relação ao ângulo dele, né? Ao ângulo dele que não é um ângulo muito bom, né? Ele não consegue angular muito. Eu consigo trazer o ângulo dele na medida que eu for aproximando o flash ali pro octa, pro fundo do octa, mas isso eu perco um pouquinho, né, da minha cobertura da luz ali dentro do octabox, tá? Então, eu acredito que ainda é mais vantagem usar estilo sombrinha pela praticidade, porque aquele que tem um gato de bounce, geralmente tem que montar as varetas, e isso é muito desgastante, né? Então, principalmente se tu fotografa em locações que tem que se deslocar de um lugar para o outro, ou mesmo ensaios externos, e eu acho que o bounce é melhor para dentro do estúdio, e tu monta uma vez lá e deixa ele montado parado no estúdio, né? Porque toda hora tu tem que montar e desmontar, é uma mão, até por isso que eu tenho e uso menos ele, né? E, enfim, tem a vantagem de montar também, né? O de vareta, o bounce, é que ele é extremamente forte, então o vento derruba e ele não quebra, né? Se ele é de vareta de aço, enfim, se é uma qualidade boa, ele não costuma quebrar. Esse que eu tenho da Mako, né? E ele funciona muito bem mesmo, ele só tem aquele ônus que eu não tenho muita praticidade para montar. Porém, ele tem a opção de mandar com um flash reto, né? Ele manda reto e ele não... Eu acredito que ele não trabalha a capacidade máxima ali do octabox, né? Que ele tem 2 difusores, então ele quebra a luz ali no meio e quebra a luz ali na ponta. Mas eu acredito que o octa que a gente rebata ele ali dentro do octa e faz ele voltar, a própria luz rebatida ali, e ele explora mais do potencial daquela luz, né? Daquele modificador de luz. Mas são coisas assim, são detalhes, tipo meros detalhes. Eles têm diferença, mas não é uma diferença absurda, né? E a gente tem uma luz mais intensa, sendo que o bounce, né? Se a gente mandar o flash, a nossa luz de flash, ela vai com mais intensidade. Mas isso também é uma opção, principalmente se a gente montar, girar a cabeça do flash ali, dentro do flash de sombrinha, também a gente tem um flash direto. Mas eu acredito que a maior vantagem, né, do tipo sombrinha é a praticidade. É a praticidade. E a maior desvantagem é a fragilidade. Exatamente. Né? Que ele quebra muito. Muito, muito, muito. E mesmo. O outro é exatamente isso, né? Que ele é forte, ele é pálpebra da obra, né? Exatamente. Muito bem, então vamos para a próxima pergunta. Bora. É uma pergunta do Diogo. E ele diz assim: qual é o softbox e tripé ideal para o AD600 Pro? Softbox ideal não existe, nem octabox ideal para nenhum flash, nenhum modificador de luz é ideal nenhum para o outro, né? A gente consegue trabalhar, por exemplo, com a AD600, a gente consegue trabalhar com praticamente qualquer modificador de luz que a gente queira trabalhar, né? Ele vai funcionar muito bem em qualquer um dos modificadores de luz, porque ele tem muita intensidade, então se tu tiver um modificador de luz extremamente grande, ele vai funcionar. Então tem aqueles parabolic lá, enormes, né? Ele vai funcionar muito bem, extremamente bem. Então, não existe um ideal, porém, e tripé, ele perguntou, né? Isso. Um tripé de concreto, porque se cair teu AD600 vai ser um prejuízo enorme. Então, um tripé bem seguro e com peso também, tá? E também com assistente, e também com uma outra pessoa segurando o assistente. Cuidado, beleza? O maior inimigo do fotógrafo é o vento, então se segura lá, mantenha o teu assistente sempre de olho no tripé, por mais que tenha peso, por mais que tenha um tripé reforçado, o vento vai bater e vai derrubar o teu equipamento, então fica ligado para não ter esse prejuízo.
Muito bem. Ainda mais um AD600, Um AD600 é um baita flash e um flash caro, né? Tá, então vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. É do Gilmar Queiroz. E ele diz assim: para falar sobre o AD600 e companhia, pontos fortes e fracos da linha. Abraços de Manaus. Abração, Manaus. Eu acredito que a linha D da Godox, ela veio para revolucionar, né? Ela veio para revolucionar. Eu acredito também que o único ponto negativo é que não dá para colocar em cima da câmera. E também não é um ponto negativo, porque a gente não vai usar em cima da câmera. Eu não uso flash em cima da câmera, praticamente, né? Então, cara, é uma linha extremamente boa. Ela veio para ser um divisor de águas, assim, na iluminação, né? Porque são flashes extremamente potentes, inteligentes, altamente tecnológicos, tem High Speed Sync, tem TTL para comunicação com a câmera, primeira, segunda cortina, modo fotocélula S1, S2, né? Fotocélula que bloqueia o pré-flash para ele poder disparar. Cara, realmente são flashes extremamente potentes e tecnológicos e são tudo de bom. Então, talvez o ponto negativo aqui no Brasil é que é muito caro, né? A gente comprar só essa flash da linha D200, 300, 400, 600 é extremamente caro. Então, essa talvez seria a minha queixa, né, para esse tipo de equipamento. O resto é só perfeito. Coisa boa, né? Isso aí. Tá, então vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. É uma pergunta do Marquinho. E ele diz assim: como fazer uma boa foto com flash durante o dia sem High Speed Sync? Existem várias formas, a vida inteira, né? Tu fez, né? Exatamente. Eu comecei a fazer foto com High Speed Sync há pouquíssimo tempo. Tipo, 1 ano. 1 ano, né? Janeiro do ano passado. Exato. Primeiro porque não é algo assim que vai revolucionar a minha fotografia. Só eu usar fotografia em High Speed Sync, né? Isso, na verdade, é um bloqueio para muita gente. Nossa, então se eu não tenho um flash forte que eu possa usar um High Speed Sync, fotografar a qualquer horário, eu não consigo fotografar, não consigo fazer uma foto bonita. Número 1, a gente não precisa estar competindo com a intensidade da luz do sol, né? Então a gente fotografa com horários com menos intensidade de luz, né? E número 2, a gente pode trabalhar com flash muito próximo mesmo, para ganhar intensidade de luz. E aí tu vai fugir do High Speed Sync, né? Tô no número 2, né? No número 3, tu pode fechar o diafragma, né? Tu fecha o diafragma para compensar aquela tua luz que está entrando lá no fundo. Então, para isso, ele vai fechando o diafragma, vai ser uma barreira de toda e qualquer luz que entrar na tua câmera. Então, aproxima muito o flash, muito mesmo, que isso vai te ajudar, né, para ganhar intensidade de luz. Então, tu não precisa da High Speed Sync. E outra opção, número 4 ou 5, enfim. Não sei. A outra opção é usar um filtro ND, né? Com um filtro ND tu vai usar o potencial máximo do teu flash sem que ele precise entrar em High Speed Sync, e aí tu vai ter mais intensidade de luz sem precisar entrar em High Speed Sync. Lá com o filtro ND ele vai bloquear aquela luz que entra e sem precisar fechar a abertura também. Muito bem. Então, Marquinho, tem muita dica aí para fazer uma foto. Tem muita possibilidade, né? São muitas variáveis, muitas variáveis, e não ter o High Speed Sync jamais é um motivo para não fazer uma foto linda com flash. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. É do Diogo. E ele diz assim: você aconselha um aluno teu a adquirir um AD300? Só se esse meu aluno tiver com grana de sobra, só se esse meu aluno tiver feito o curso inteiro e já posto tudo que viu no curso em prática, e se ele extraiu ao máximo do equipamento dele, e aí está sentindo que sim, já sabe tudo isso, já cumpriu todas essas etapas que eu falei anteriormente, aí sim eu aconselharia comprar um flash D300, mas é um flash extremamente caro, né, porque é um flash novo. Então eu indicaria tu pesquisar outras possibilidades de flash também, como por exemplo comprar 2 AD200. Dá para praticamente comprar 2 AD200 ao invés de comprar um AD300. E aí tu tem 2 pontos, né? Tu tem 2 pontos de luz. Ah, mas eu quero um ponto de luz forte. Aí eu te aconselho comprar 2 AD200 e aquele anel adaptador para usar os teus 2 AD200 como um AD400. Então, essa é a minha indicação, né? Se tu fez todas as etapas anteriores, beleza? E eu acredito que seria isso, né?
Muito bem. Essa é uma pergunta do Luiz e ele diz assim: é melhor o octa de 60 ou o de 90? Não existe essa questão de ser melhor ou pior, não existe uma coisa para definir. Depende do que tu quer fotografar, em que tipo de situação tu quer fotografar. Tem situações que um vai ser melhor, tem outras situações que o outro vai ser melhor. O que tem maior tamanho vai ter uma luz mais suave, porém tu vai ter menos intensidade de luz, tá? E o que tem o que mais ele perguntou? Qual que é o melhor entre 60 e 90? É isso aí. E o menor tamanho, ele vai ter uma luz menos suave, né? E ele vai ser também um pouco mais intenso, por causa do tamanho dele, beleza? Então, mas qualquer um dos dois são ótimos modificadores de luz e nenhum deles é barreira, né? Se tu quiser comprar o de 60, tu consegue chegar a um resultado muito próximo a fotografar um de 90, se tu fotografar da forma correta. Muito bem. Então, vamos para a nossa última pergunta de hoje. É do Aloísio. E ele diz assim, ó, que ele tem um Canon, um flash, né? Canon 600EX. RT2. Sim. 430EX2. Rádio Yangnu 622. 622, é assim? Tem esse equipamento também. Um Godox funcionaria nesse conjunto? Só se tu comprar deixa eu pensar como é que ele vai fazer. Ele precisa comprar o sistema de rádio da Godox, tá? E aí tu vai precisar comprar, por exemplo, um rádio da Godox e os adaptadores para Canon, beleza? Qual Godox que ele tem? Não fala, ele só quer saber se um Godox ia funcionar nesse conjunto. O rádio da Godox, o flash da Godox, ele já tem um rádio embutido, né? Então, tu poderia comprar um rádio da Godox e um receptor adaptador para Canon. Aí tu conseguiria trabalhar nesse sistema. No caso, ele teria que comprar para cada um dos flashes. Se ele para cada um dos flashes, ele precisa de um receptor. Né? Se ele for usar todos ao mesmo porque tempo, cada um né? tem um sistema de iluminação. Então, ele não consegue misturar os sistemas. Né? Um sistema da Godox não conversa com a Canon não conversa com o Godox. A não ser que a gente trabalhe com esses adaptadores, né? Seria um receptor para Canon. Então, no caso, tu tem um, né? Eu tenho um receptor para Canon. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar um flash meu Canon dentro do meu set de luz da Godox, eu consigo. Eu consigo usando esse adaptador. Muito bem. Receptor. Isso aí. Muito bem, então essas foram as perguntas dessa semana. Se você tem alguma pergunta sobre fotografia com flash, como fazer fotos incríveis com flash, deixe uma pergunta aqui nesse vídeo mesmo ou nos stories, que todo dia tem uma caixinha de pergunta lá. Beleza? E se tu tá fazendo perguntas nas lives e elas não estão sendo respondidas por falta de tempo, Fica ligado aqui. Fica ligado aqui que a gente vai colocar as respostas todas aqui pra você. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, até semana que vem. Até semana que vem.